O Ecocenado leva você agora até a Estação Ecológica de Águas Emendadas, situada nos arredores da cidade satélite de Planaltina, a 45 quilômetros de Brasília. Aqui nós vamos conhecer um fenômeno único. A partir de um mesmo ponto de nascentes, é possível encontrar cursos d'água correndo em direções opostas. De um lado, as águas correm para o sul, para formar a bacia do Rio da Prata. Do outro, correm para o norte, em direção ao Rio Tocantins, que posteriormente desemboca na bacia amazônica. É o fenômeno das águas emendadas que você vai conhecer agora, aqui no Ecocenado. A Estação Ecológica de Águas Emendadas é uma unidade de conservação distrital. Seus 10.500 hectares de área preservada ficam numa região de forte pressão urbana no Distrito Federal. Por essas características, Águas Emendadas é um tesouro, onde ainda é possível observar e conhecer o Cerrado em toda a sua plenitude. Nesse ponto aqui em que nós estamos, fica o marco do divisor de águas aqui da Estação de Águas Emendadas. Do lado de cá, as águas correm em direção à bacia do Araguaia-Tocantins, que desemboca na bacia amazônica. Do lado de lá, elas correm em direção à bacia Platina. A Isabel Magalhães é geógrafa e educadora ambiental aqui da Estação de Águas Emendadas. Isabel, você podia explicar para a gente em que consiste esse acidente geográfico que a gente observa aqui na região de Águas Emendadas? Bom, Águas Emendadas é uma unidade de conservação de proteção integral da natureza e conta com várias formações fitofisionômicas de cerrado. Nós estamos numa vereda de aproximadamente 6 quilômetros de extensão. Nós contamos nesse local com uma peculiaridade geográfica, o mesmo divisor que verte água para duas grandes bacias hidrográficas, a bacia amazônica e a bacia do Prata. O divisor de águas, ele é praticamente imperceptível, né? Se a gente observa a região, a gente vê uma grande planura, mas existe uma ligeira declividade em direção ao norte e uma ligeira declividade em direção ao sul. Só o suficiente para que os córregos dispersem em sentidos contrários. O córrego Vereda Grande, ele vai se juntar ao Maranhão, vai formar o Araguaia, vai formar o Tocantins e vai desembocar na Foz do Amazonas. E o córrego Brejinho, o Fumal recebe o córrego Brejinho, ele nasce dentro da unidade, encontra com o Ribeirão Mestre Darmas, que também nasce dentro da Estação Ecológica de Águas Emendadas, na maior lagoa natural. Vai formar o córrego São Bartolomeu, vai formar o rio Corumbá, já em Goiás, vai formando rios maiores até desembocar na capital da Argentina, Buenos Aires. Agora, Isabel, você estava explicando que a visitação aqui em Águas Emendadas, hoje, ela é extremamente restrita, não é? E que essa área aqui em que nós estamos é uma das mais sensíveis. Por quê? As unidades de conservação de proteção integral da natureza, como a Estação Ecológica de Águas Emendadas, nessa categoria nós temos a pesquisa científica, o trabalho de educação ambiental, né, e a proteção e manutenção da área. Então, as veredas, isso serve para todos os visitantes, são áreas muito sensíveis. Então, as pessoas, quando forem visitar parques, quando forem visitar áreas naturais, elas devem evitar as veredas, porque é um afloramento do lençol freático. Você está pisando no lençol freático. Então, a gente tem que se contentar apenas em ver. A gente não precisa pisotear a vereda. Vereda. Região que se distingue pela presença do buriti e pela ocorrência de solos hidromórficos, cercados por uma vegetação de campo limpo. Fechada a visitação pública, a Estação Ecológica de Águas Emendadas se destaca hoje como um importante centro de pesquisa sobre as dinâmicas do cerrado e as influências da ação do homem sobre este ecossistema. A fauna de Águas Emendadas é uma fauna muito representativa daquela fauna geral que a gente encontra nos cerrados brasileiros. Para mamíferos, por exemplo, que é o meu grupo de atuação e que eu conheço melhor, se trata de aproximadamente
35%, 40% das espécies de mamíferos do Cerrado têm ocorrência em águas emendadas. Em relação a uma pequena espécie de roedor, a única área conhecida no Brasil e no mundo em que essa espécie ocorre na natureza. Então tem um ratinho lá, Cúnzia fronto, que é um animal para o qual a única área que se conhece, que se sabe em que ele ocorre hoje na natureza, é exatamente a estação de águas emendadas. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Apresenta uma vegetação do tipo savana e uma grande biodiversidade, ameaçada, no entanto, pelo avanço das monoculturas, como a soja e a pecuária extensiva. A ideia da criação da Estação Ecológica de Águas Emendadas veio desde a época da Missão Cruz, né? Foi criado um grupo nos anos 60, com a participação do professor Ezequias Heringer, que propôs efetivamente a sua criação, né? Então, no ano de 67, ela foi legalizada através de um decreto do então prefeito do Distrito Federal, né? Inicialmente como reserva biológica e alçada à construção posterior de estação ecológica, que fez com que ela tivesse um nível de preservação legal, né, maior. Os problemas que eu percebo aqui dentro da estação é a falta de conhecimento da população que está aqui mais próxima à unidade, né? Então, as pessoas entram para caçar, para pescar, fazem depredação do patrimônio público e algumas instalações que a gente tem aqui. Toda semana, professores da rede pública de ensino do Distrito Federal participam de oficinas na Estação de Águas Emendadas. Se o Cerrado é o dentro da gente, sou coruja à noite e gavião de dia. Sou o olhar contemplador de nostalgia. Sou tico-tico, marreco e ema. Sou beija-flor, sabiá e siriema. Se o Cerrado é o dentro da gente, sou cagai, taraticum e mangaba. Sou jaca, bacpari, jabuticaba. Em meu céu cresce pé de buriti. Em minha mesa sinto cheiro de piqui. O que a gente está fazendo aqui atualmente em educação ambiental é fortalecer o educador, suas iniciativas e projetos que ele já vinha desenvolvendo na escola. Como que a gente faz isso? A gente trabalha no repasse de metodologias que favoreçam a criação de grupos e o trabalho com projetos. Nas oficinas, a fragilidade e a importância do cerrado são discutidas. Em seguida, os professores desenvolvem ações para estimular nas crianças comportamentos em favor da preservação do cerrado e, em particular, do patrimônio de águas emendadas. Aqui nós estamos aprendendo a ver o cerrado com outros olhos, que não esse que a gente sempre teve, de cerrado ser feio, de ser seco, né? Nós estamos aprendendo a ver essa riqueza toda do cerrado para que a gente possa levar isso para os nossos alunos. Os alunos são super receptivos, né? A escola, na verdade, ela está precisando rever muitos conceitos, né? Para ela poder absorver essa energia das crianças e transformar isso em produtos interessantes para a comunidade. São atitudes pequenas, por exemplo, plantar uma árvore, não pisar ali numa grama, manter um certo ambiente com a natureza viva ali. Eu não vejo como uma coisa enorme, eu vou mudar o mundo, eu vou mudar minhas atitudes e tentar mudar quem estiver perto de mim. A gente ainda vai fazer a parte de expressão corporal, por enquanto é só vocal e não é muito boa não, mas vai tentar... Não, então vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Era um cerrado muito engraçado, não tinha bicho tão descuidado. Ninguém queria morar nele não, porque o homem, que decepção, botava fogo, lhe desmatava, juntava lixo e ali jogava. Botava fogo, lhe desmatava, juntava lixo e ali jogava. E a nascente, tão pura e limpa, bem aos pouquinhos se extinguia. A Estação Ecológica de Águas Emendadas já tem uma importância muito grande aqui, não só para o Distrito Federal, como para todo o Brasil. Por exemplo, ela é zona nuclear da reserva da biosfera do Cerrado, que é
uma unidade de conservação de cunho internacional, ou seja, criada pela própria Unesco com a chancela do governo do Distrito Federal. O Cerrado é um dos biomas mais ameaçados do Brasil, tá certo? Existem estudos que demonstram que se continuar o nível de desmatamento, de degradação ambiental que ocorre no Cerrado hoje em dia, em torno de 30 a 40 anos, nós não teremos mais nem 1 metro quadrado de cerrado no Brasil. Por isso é um bioma que a gente tem que ter uma especial atenção. E a Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é uma unidade de conservação de proteção integral, ela cumpre um papel muito importante no bioma cerrado, que é a proteção de 10.500 hectares numa mancha de cerrado, uma mancha de cerrado muito bem preservada, justamente por estar inserida numa estação ecológica. Uma estação ecológica é uma unidade de conservação que, por exemplo, não permite visitação intensa, ou seja, ela permite serem feitas pesquisas científicas no seu interior e, hoje em dia, existem pesquisadores do mundo todo que vêm a Brasília para participar de pesquisas no interior da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Daí a importância dela nesse cenário de ameaça ao bioma cerrado. A gente termina esta edição do Ecocenado com a imagem da Lagoa Bonita, a maior lagoa natural do Distrito Federal, nascente do córrego Mestre Darmas, que integra o complexo de Águas Emendadas. Agora a gente observa que a vegetação aqui nas margens da lagoa está toda queimada em decorrência de um grande incêndio que aconteceu dias atrás e que foi provocado por um chacareiro vizinho aqui da estação. Nessa época, o vento aqui é muito forte e, ao provocar uma queimada em sua propriedade, ele não conseguiu controlar as chamas. Com isso, a gente vê a importância da educação ambiental que está sendo feita com os moradores vizinhos à Estação Ecológica de Águas Emendadas. Você que acompanha o nosso programa, escreva para a gente, faça o seu comentário, mande a sua sugestão. O nosso endereço é o eco@senado.gov.br. Até o próximo programa.